Bom, pessoal, vamos começar aqui falando então sobre o resumo, tá? Como se faz um resumo, né? Seja de um paper, seja o resumo de um paper de estágio, um resumo para algum artigo que você vai fazer. Existe uma estrutura específica do resumo. O resumo ele não pode ser feito de qualquer forma. Não que vocês fazem o resumo de qualquer forma, né? Mas um resumo, ele tem alguns itens específicos na sua estrutura que o leitor precisa de ter acesso para entender como foi feita a sua pesquisa, para entender como que, né, do que se trata a temática, enfim, né? Muitas vezes, até vocês mesmos, quando vão pesquisar aí, quando vão pegar artigos na internet, vocês, né, em tese, fazem a leitura do resumo, porque o resumo ele tem que trazer os elementos necessários para a pessoa, antes de ler, entender do que se trata aquela pesquisa, aquele trabalho, tá bom? É, então vamos lá. Aqui eu tenho um artigo aqui que eu peguei na internet. Ele tem o texto em inglês, mas nós vamos lá para a tradução dele. Atenção, pessoal. Este trabalho de vocês, nenhum trabalho da Uneaselv exige resumo em outra língua. Esse aqui é um exemplo que eu já tenho, que é um modelo que eu sempre uso para explicar. Está aqui porque foi colocado. Mas os resumos da Uneaselv não precisam ter outro idioma. Não precisa ter o resumo em inglês e o resumo em português. Somente em português. Então vamos lá. Vocês sabem que, né, eu sou meio exagerado nas coisas, eu gosto de cor muito bagunçada, assim, que você bate o olho, você consegue ver a diferença para você poder entender o que, que é. Eu fiz isso, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, são as palavras-chave do seu trabalho, né? Não é palavras-chaves, tá? Chaves é amigo da Chiquinha, não se esqueça, palavras-chave. Palavras-chave do trabalho de vocês tem que ser aquelas palavras, tá? Elas não podem ser, escuta só que isso aqui é uma dica de ouro, hein? Palavras-chave não são palavras que contenham no título do trabalho. Você geralmente não coloca palavras-chave que são palavras que estão no título. Mas o que será essa bendita palavra-chave? A palavra-chave são aqueles termos que têm a ver com o assunto que você está abordando dentro do seu trabalho. São aqueles conceitos tão importantes que são desenvolvidos dentro daquele trabalho que você está descrevendo. Então, isso que é a palavra-chave. Então, às vezes o pessoal coloca umas palavras-chave que você olha ali, beleza, se eu sei que eu estou aqui, ó, palavra-chave desse exemplo, narrativa digital, produção textual e multialfabetização. Ó, se eu sei que eu estou trabalhando na minha pesquisa alfabetização e produção textual, ainda que não tiver esse assunto tão explícito no meu título, eu sei que trabalho vai estar desenvolvendo isso mais a fundo, tá? Então, nesse sentido, a palavra-chave, ela traz aqueles conceitos que vão ser desenvolvidos ao longo do seu trabalho. Pois bem, veja que o resumo aqui, ele tem cores diferentes. E para cada cor que está aqui, nós vamos desenvolver um assunto diferente. Uma coisa que é importante você compreender aqui, dentro do nosso template, tá? Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. O resumo ele tem uma letra num tamanho diferente. O espaçamento entre eles é menor. Tem muita gente que muda o tamanho do resumo, da letra do resumo e o espaçamento entre as linhas do resumo. Isso não pode, tá? As letras do resumo, elas vão estar aqui, ó, no resumo, tamanho 10. Inclusive, vem escrito dentro do próprio modelo, tá?
Então, as letras do resumo são tamanho 10. O espaçamento entre as linhas é sempre 1,0. Tá? Então, do jeito que está aqui, é para ficar. Não é para colocar tamanho diferente. Não é para aumentar o espaçamento entre as linhas. E detalhe, pessoal, o resumo ele tem que ter no mínimo 150 palavras e no máximo 200 palavras. Tá? Ah, Eduardo, como que eu vou saber se tem 150 palavras ou se tem 250 palavras? No Word, quando você seleciona o texto, no rodapé do Word vai estar lá a quantidade de palavras que você selecionou. Então é ali que você descobre quantas palavras que você colocou, tá? E aí eu coloquei aqui essas cores, mas não quer dizer que cada item aqui tenha que estar do mesmo tamanho. Pode ser que no seu trabalho um tenha mais conteúdo do que o outro, dentro do resumo. Mas fato é que deve de haver no mínimo 150 palavras no resumo ou no máximo 250. Então vamos lá, vamos ler esse amarelo, né? O processo de produção textual, utilizando narrativas digitais, é uma abordagem não muito conhecida, está até errado aqui, explorado no contexto escolar. Beleza, o que é esse amarelo? O primeiro item que você vai trabalhar aqui é o tema do artigo. Então, nessa primeira frase, ou nas 2, 3 primeiras frases, eu trago o tema do meu artigo. Do que se trata o meu artigo? Você pode até falar, o presente trabalho busca desenvolver uma discussão teórica sobre a inclusão escolar, observando o trabalho do professor neste processo e como os alunos podem se sentir incluídos em escola da rede pública. Por exemplo, tá? Então, primeiro você traz o tema. Segundo, tá? Você vai trazer o objetivo do seu trabalho e o problema, ou o problema da tua pesquisa. Lembra que todo trabalho científico, a gente tem que ter ali um objetivo na hora de escrever, tem que ter um problema norteador para a gente poder saber do que a gente vai escrever. Vocês lembram disso? Pois bem, aqui no resumo, vocês também precisam trazer isso. Para quem estiver lendo o que vocês escreveram, saber o que é o item que vocês vão tentar responder. O que é a inquietação que você pretende, né, trazer naquela pesquisa. Tá? Então, você pode falar de um tema, mas muitas vezes não estar abordando algum assunto dentro daquele tema que talvez o seu leitor tenha interesse. E é ali no resumo que você vai trazer. Aí olha lá o objetivo, o problema da pesquisa. Com base nisso, esse artigo tem o objetivo de relatar práticas pedagógicas é porque eu traduzi, tá? Agora eu lembrei por que tem palavra errada. Que na época, tá? Você olha assim, professor não sabe escrever. Na época que a minha professora foi ensinar isso, eu peguei isso daqui e pus no Google Tradutor e traduzi. Por isso que tem essas palavras diferentes, né? Relatar práticas pedagógicas multisseriais pela produção de narrativos digitais que são orientados pelo processo de construção de gêneros, Então, quer dizer, eu mostrei qual é o objetivo da pesquisa. Eu falei o tema, trouxe o objetivo. Depois, esse azul é a metodologia que eu apliquei na minha pesquisa. Eu não vou ficar falando aqui, tá? Nome de autor, mas que metodologia que eu usei, tá? Aqui, ó, a autora desse artigo vai falar que ela ficou 3 anos numa escola pública e ela observou e ela conseguiu criar relatórios de viagem, fazer documentos. Vocês podem falar que a pesquisa foi feita por meio de uma pesquisa bibliográfica, consultando o banco de artigos e teses na internet, né? Então, aqui é a forma como foi feito, mas não é para se aprofundar e nem precisa de colocar os autores que vocês vão usar, porque isso vocês vão fazer na introdução. Tá?
E por fim, vocês vão trazer os resultados que essa pesquisa que a pessoa vai ler, deste paper ou deste projeto de estágio, que resultados que vocês vão chegar. Então, quer dizer, com base naquele tema que você trouxe, com base naquele, né, naquele problema que você apresenta no seu trabalho, com base na metodologia que você vai trazer, o que foi possível compreender desse trabalho? De uma forma muito breve e sem usar juízo de valor. Foi bom, foi ruim, é importante ou não é? Tentar utilizar um texto que mostra os resultados alcançados que foi possível perceber, mas sem usar aquele conceito se é positivo ou não, tá? Porque nós não podemos fazer isso. Você faz isso nas entrelinhas. Detalhe, não coloque citação nem autor no resumo. Siga apenas isso que está aqui, que o resumo será bem feito, tá? Às vezes, na introdução, aconselha-se que não coloque citação direta, coloque indireta só se for essencial. Se não for essencial, na introdução, não coloca, porque na introdução, seguindo aquela estrutura que eu já expliquei para vocês, você basicamente vai estar falando ali a ideia do seu projeto, o tema. Então, se de repente você for falar o tema e você quiser trazer uma citação indireta, para poder falar de alguma coisa, beleza, mas não pode, em hipótese alguma, ter citação direta na introdução, tá bom? Mas pode, dependendo ali nos 3 primeiros parágrafos, você vai conceituar, trazer o assunto, contextualizar, até pode, tá? Mas o resumo, então, pessoal, segue essa estrutura. E aí, quando eu sento para ler o meu resumo, a pessoa que não sabe do que eu estou falando, tá? Vai ler e vai entender. Ah, então o tema desse trabalho é esse. O objetivo desse trabalho que a pessoa pensou é isso. A metodologia que ela usou e ela conseguiu chegar nesse resultado. Ela conseguiu trazer isso aqui para a pesquisa. Beleza, então esse trabalho me interessa. Então é assim que se faz um resumo. Gente, eu estou dando aqui a receitinha do bolo. O resumo ele é fácil e por isso que ele é o último a fazer. Você não vai conseguir fazer um resumo apresentando o resultado. Você não vai conseguir fazer o objetivo, o problema, até o tema você consegue, mas você não vai apresentar o resultado se você não terminou, se você não fez os resultados das discussões. Então, pessoal, basicamente assim que faz o resumo. Siga essa estrutura. Eu vou disponibilizar este arquivo para vocês consultarem depois. Assistam o vídeo se for preciso, mas não tem segredo. Não vamos inventar moda de mudar a formatação de resumo. Não vamos inventar moda de criar resumo com outro idioma. Não vamos inventar moda de colocar citação no meio do resumo. Por favor, é o que está aqui. Nem mais, nem menos. É exatamente o que está aqui. E o que está aqui, eu sei que pelo nível, né, que vocês estão, vocês têm condições, tá? Então eu tenho certeza. E tiver dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Pode perguntar, pode nas aulas, de repente, né, no final, olha, professor, estou fazendo um resumo lá, fiquei com dúvida, manda no WhatsApp. Mas basicamente é assim que faz o resumo, tá bom? Deixa eu salvar aqui.